Obrigado, sou eu que agradeço a honra de vir falar para esse público aqui especial, né, que tem vários colegas de diversas áreas, não é? Tanto acadêmicas como não acadêmicas, mas todos interessados nisso que eu pretendo falar aqui, que é o destino da vida na face da Terra. E eu gostaria de começar mencionando a quarta capa da revista Sofia, que diz: não há ideologia superior à solidariedade. Esse termo solidariedade tem tudo a ver com o que nós fazemos e praticamos nessa área. Os termos que nós usamos: harmonia, tolerância, cooperação, concórdia, enfim, tudo que vai na direção de unificar, da solidariedade. Tanto que eu tive um colega, que já está nos seus 96 anos, que durante toda a sua vida, linguista, praticou o que ele chamava de português positivo. O que ele entendia por esse português positivo? É procurar usar palavras de sentido positivo, evitar palavras negativas. E, por incrível que pareça, ele nunca foi levado a sério. Às vezes as pessoas até riam dessa postura dele, dizendo que aquilo não era ciência, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele foi firme até hoje, porque ele está vivo, está em cadeira de roda, com 96 anos, mas está firme e defendendo essas ideias. E ele pratica uma linguística hoje que ele chama de linguística da paz. Bom, ecologia profunda. O autor, o proponente dessa teoria, que eu vou falar dele depois, vou até mostrar a foto dele, que é um filósofo norueguês chamado Arne Næss. Quando propôs esse termo, ele foi criticado, dizendo que seria algum tipo de arrogância, porque assim ele estava considerando a ecologia que ele pratica mais profunda, mais importante do que aquela que os outros praticam. Ele disse: não é bem isso não. É mais no sentido daquilo que Marx disse, quando ele falou que ser radical é ir à raiz da questão, né? Independentemente da gente concordar ou não com Marx, mas é mais no mesmo sentido, não é? De fazer questões profundas, questões importantes, que frequentemente não são postas, não é? E ela se contrapõe ao que ele chamou de ecologia rasa, shallow em inglês, deep ecology e shallow ecology. Essa shallow ecology, essa ecologia rasa, segundo ele, defende a não poluição, a não devastação do mundo, até onde isso não atrapalha aqueles que querem plantar grãos, desmatar e criar gado a todo custo, extensivamente. Não se preocupa nem com fazer isso de maneira intensiva, não é? Então, são aqueles que colocam a economia na frente da ecologia, enquanto que a ecologia profunda faz o contrário. Ela coloca a ecologia na frente da economia. Quer dizer, a economia tem que estar subordinada à ecologia. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida dele, do Næss, porque a vida dele já contém uma espécie assim de resumo do que ele fez durante toda a sua vida de filósofo. Aliás, ele já era conhecido na filosofia antes de entrar nessa área, né, da ecologia. Ele era de uma família muito rica, lá na Noruega, e de empresários, de armadores, empresários do ramo do petróleo, não é? Mas ele não estava nem aí para tudo isso, não. E, desde a infância, ele gostava de ir lá para a beira do mar, ou dos córregos, ali naqueles fiordes, né, da Noruega, e ficar brincando na água, e observando os pequenos organismos, os peixinhos, os bichinhos que vinham. Ele ficava com a água pela canela, né, vinham até ele e tal. Quando ele se mexia, eles corriam, né? As borboletas que vinham voando, depois fugiam. Disso aí, por incrível que pareça,
ele, ainda na juventude, na infância e na juventude, ele já tirou um dos princípios que nós vamos mencionar aqui da ecologia profunda. Um pouco depois, ele teve um problema seríssimo, foi assim um cataclisma na vida dele. A mãe dele, quer dizer, o pai dele morreu quando ele tinha 2 anos, e a mãe ficou sozinha, com ele, com 2 anos, e um filho adolescente. Ele disse que a mãe ficou uma pessoa assim, muito nervosa. Ele, inclusive, usou um termo que eu não gosto de usar, mas é termo dele, filho, né? Ele usou, que ela era neurótica, que ela era histérica. Ele chegou a usar esse termo. Não é? Talvez o termo não tivesse a conotação que tem hoje. E por isso, a mãe dele contratou uma babá para cuidar dele, né? Porque ela não estava dando conta, e essa babá fazia tudo o que ele queria. Era o amor dele, não é? Mas a mãe, dado o seu estado de espírito, ficou com inveja da relação dele com a babá e acabou demitindo a babá. E a babá, e ele entrou em pânico, né? Porque para ele o mundo acabou, né? Aquela pessoa que para ele era a mais importante do mundo foi embora, né? Isso é um fato. E um pouco depois, já passando da adolescência para a idade adulta, próximo dos 20 anos, ele construiu uma cabana lá no alto da montanha, dizem que é a montanha mais alta ali da região, onde ele morava, na Noruega. Ele construiu com as próprias mãos uma cabana e passou a viver lá grande parte da sua vida, até a velhice, até a véspera da morte. Ele passava grande parte da vida lá e produzindo lá. A tal ponto que um dia, um amigo americano foi visitá-lo lá na cabana, isso aí mais tarde, né? O amigo falou assim, vamos lá fora? Ele falou assim, não, nós vamos lá dentro, nós saímos da natureza, estamos fora, vamos voltar para dentro da natureza. Então, ele era assim, a vida toda dele. O seu tio, né, milionário, era, por exemplo, um grande empresário da área do petróleo, foi o segundo marido da cantora americana Diana Ross, fez excursões para o Monte Everest, acho que ele não chegou a subir até o topo, mas ele foi lá. E do ponto de vista assim, mais acadêmico, ele fez graduação, mestrado, doutorado e filosofia na Universidade de Oslo, onde tornou-se titular aos 27 anos de idade, em 1939. Nesse mesmo período, ele foi a Viena, onde havia o que na filosofia se chamava de positivismo lógico, enfim, positivismo lógico na filosofia. E a psicanálise do Freud, que estava lá na época. E ele chegou a fazer psicanálise com um dos colaboradores do Freud, chamado Hitchman, Edward Hitchman. Mas, em 1969, aos 57 anos, ele renunciou ao cargo de titular na universidade para se dedicar totalmente à luta contra a devastação do meio ambiente. Só voltando um pouquinho àquela ideia da montanha, né, que eu disse que ele construiu uma cabana lá, ele era um adorador das montanhas. Ele não podia ver uma montanha que ele queria subir. Ele dizia assim, olha, muita gente pensa que isso aqui é arrogância, eu queria estar por cima, né, dominando. Não, pelo contrário. Mostra quão pequeno nós somos diante da montanha, não é? E a montanha nos revela também muita coisa. Por exemplo, elevação, perfeição, grandeza do que gostaríamos de alcançar, e assim por diante. Quer dizer, não necessariamente eu querer me mostrar que eu estou acima de vocês, não é? Certa feita, ele estava numa reunião com um irmão dele, esse irmão mais velho dele, que era da área de exploração de petróleo, com seus colegas, né, seus colegas bilionários. Aí o irmão dele virou para os colegas, empresários, e falou assim, olha, ele, letras do NES, entre aspas, ele é simples, letra do irmão, palavras do irmão dele, ditas reportadas pelo NES. Ele, o NES, dito pelo irmão, é simplesmente um pobre filósofo e não entende
nada do que pretendemos. Ele é totalmente inofensivo. Porque, frequentemente, esse pessoal da área de empresário, né, vê quem tem preocupação ecológica como ecochatos, né, e coisas do gênero. Bom, então isso é o que eu queria dizer sobre ele, e agora eu vou passar, então, a apresentação propriamente dita. Ecologia profunda e a vida na face da Terra. Bom, aqui está ele, o Arne Naess, nascido em 1912, falecido em 2009, proponente dessa filosofia, né, o que ele chama de ecosofia, que é uma sabedoria da ecologia. A ecologia profunda surgiu em 73, no artigo The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movement, publicado na revista Inquiry, número 16, de 73. Mas foi só em meados da década de 80 que ele formulou com um americano chamado George Sessions os 8 princípios da plataforma da ecologia profunda, que nós vamos ver mais abaixo. Entre as principais fontes de inspiração para a ecologia profunda, formulada por Arne Naess, estão o filósofo Baruch Spinoza, que, embora sendo um racionalista como Descartes, considera toda a filosofia como ética, ou seja, como norma de ação. O ódio aumenta quando é recíproco e pode, por outro lado, ser destruído pelo amor. Tudo isso dito pelo Spinoza. A sabedoria é uma meditação não acerca da morte, mas acerca da vida. A vida humana é uma parte infinitesimal da vida do universo. Isso aqui também está lá na ecologia profunda. Nós vamos ver depois que o Naess disse, a vida no mundo é uma só. O segundo, claro, é Mahatma Gandhi, né, que todo mundo conhece. Seus conceitos de ahimsa, não violência, satyagraha, resistência não violenta, indianas, né, que com a sua posição conseguiu vencer a poderosa Inglaterra e conseguir a independência da Índia. Eu ouvi uma anedota uma vez, que eu não sei se é verdade, mas como diz o italiano, se non è vero è ben trovato. Certa feita, dizem que o Gandhi pediu uma audiência lá com a administração inglesa, né, acho que é o primeiro-ministro inglês. Eles deram um chá de cadeira lá de 3, 4 horas. Aí, quando ele entrou na sala, perguntaram para ele, então, o que o senhor deseja? Ele falou assim, olha, eu desejo uma coisa muito simples, que vocês saiam da Índia. Ponto, mais nada. Então, eu não tenho certeza se isso é verdade, mas é verossímil, não é? Taoísmo também tem várias ideias e conceitos que foram apropriados pelo Arne Naess na sua formulação da ecologia profunda. Eu vou mencionar aqui apenas um aspecto, porque é muita coisa, né? E senão não dá tempo da gente entrar no assunto propriamente. No nosso mundo, aqui não... deixa eu ver, tem uma seta aqui, né? O mundo ocidental vê os conceitos polares, vida e morte, né? Grande e pequeno, cheio e vazio, bem e mal, vida e morte, como um ou outro. Isso vem desde lá do Descartes, né? Aliás, vem desde Aristóteles, essa ideia de isso ou aquilo, não pode ser, não tem outra alternativa, né? Tem até uma expressão latina para isso, tertium non datur, quer dizer, não existe uma terceira alternativa. Na visão oriental, né, da qual o taoísmo faz parte, esses conceitos são os dois polos de um contínuo. A gente tem aqui no centro, digamos, o centro desse eixo, né? Uma ponta do eixo é a vida e a outra ponta é a morte. E o que mais? Eles veem isso não assim estaticamente, mas como símbolo do Tai Chi, né, que é dinâmico, né, que está girando nesse sentido, né? Então, a vida pode se transformar em morte, a morte pode dar lugar a outra vida, e assim segue a vida na face da Terra, né? Segue o mundo.
Então, é uma grande diferença, né, que nós achamos que as coisas são isso ou aquilo, não tem meio termo, né? Mas lá não, pode ser isso e aquilo ao mesmo tempo, ou nem isso nem aquilo, quer dizer, depende muito da situação. Essa é uma concepção semântica, né, muito interessante. Um dos primeiros princípios da ecologia profunda, que foi formulado quando ele estava lá observando os bichinhos, os peixinhos, é esse aqui. Todo ser vivo está sempre à procura da própria autorrealização. Ou seja, ele procura lugar que seja mais agradável para ele. Se está muito quente, ele procura uma sombra, não é? Procura alimento, procura companhia da mesma espécie. Nem todas as espécies são gregárias, mas muitas são gregárias, né? Procuram companhia da espécie, procuram a reprodução, né? a defesa. E a gente poderia incluir aqui até a felicidade. Todo mundo, eu acho que todos nós, no fundo, estamos sempre procurando a felicidade, não é? É um tipo de autorrealização, não é? Então, é um conceito assim muito interessante, esse da autorrealização. A seguir, vamos ver mais alguns dos princípios da ecologia profunda, que é uma filosofia ecológica, que ele chamava de ecosofia, quer dizer, que é uma filosofia ecológica. E a ecologia, a gente sabe, é uma parte da biologia, que é a ciência da vida, não é? Aliás, ele costuma criticar, dizendo que, frequentemente, os cursos de biologia acadêmicos, em geral, são muito áridos, né? E tratam de tudo, menos da vida propriamente dita, segundo ele. Trata da vida, mas como, não sei, o Isaac aqui, que entende bem do assunto, né, que me desculpe se eu falar besteira, mas o Ness achava que a biologia tem que ser encarada dessa perspectiva, como a ciência da vida, e não, depois do Hitler, por exemplo, tomar a biologia como modelo, né, para as ciências sociais, era muito perigoso, né, mas isso aí é uma leitura distorcida, né, da biologia. Isso aqui parece até óbvio, né? Não inflija sofrimento desnecessário em outros seres vivos. Quer dizer, tudo está dentro daquela ideia lá, né, de defesa da vida, não é? Num outro livro, ele diz, tenha compaixão pelos seres sencientes. Eu não gosto muito desse termo, não, porque ele tenta traduzir o inglês sentients, não é? Mas eu não achei um termo melhor. Como linguista, e os filólogos diriam, talvez fosse melhor sentientes, né? Aqueles que sentem, né? Os seres sentientes, seria mais vernáculo, né? Mas isso é um detalhe linguístico que não tem nada a ver com o conceito em si, né? Até um provérbio alemão, né, que diz que não maltrate animal por prazer, ele sente dor como você. Mas os grupos étnicos originários, como esse povo Cree, lá do Canadá, tinha esse provérbio: quando a última árvore for cortada, o último peixe for pego e o último rio envenenado, só então perceberemos que não se pode comer dinheiro. Esse cuidado deve ser estendido às plantas e à natureza inerte também, porque eles são suporte para a vida. Quer dizer, a gente não deve defender só os seres vivos em si, mas as bases para a vida deles também devem ser defendidas. Diante de tudo que foi dito, em vez de antropocentrismo, Ness defendia o biocentrismo e o ecocentrismo. O biocentrismo defende a vida, né? Como é lógico, e o ecocentrismo defende o cenário em que a vida se desenrola, ou seja, o ecossistema. Talvez devêssemos alargar ainda mais a perspectiva e defender o terrocentrismo, ou seja, defender a Terra, com a vida nela existente. Afinal, a Terra é um ser vivo, Gaia, não é? Aliás, a natureza não precisa ser defendida por nós.
Ela seguirá seu curso, seu destino, conosco ou sem nós. Cabe a nós decidirmos se queremos continuar com ela ou não. Partindo do conceito de Gaia, a Terra como ser vivo, né, como propôs o James Lovelock, o filósofo da linguagem alemão Peter Finker defende o que chamou de Gaiaceno. O título do seu livro é esse aqui, ó, Tenhamos coragem para o Gaiaceno, porque o Antropoceno falhou. Aqui está o nome do livro dele em alemão, né? A língua muito difícil para nós. Portanto, não há nenhuma razão para os humanos se considerarem os reis da criação, como já dizia lá na Grécia, Protágoras, não é? O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Quer dizer, é uma postura altamente antropocêntrica, né, que foi reafirmada por vários filósofos, pensadores, ao longo da história, né? Como, por exemplo, Francis Bacon, lá na Inglaterra, né, no século XVI, eu acho, e outros. Aliás, praticamente toda a nossa filosofia é antropocêntrica, né? Quando, na época do Renascimento, né, começou a surgir essa defesa do ser humano, né, colocar ênfase no ser humano, surgiu o humanismo, foi uma grande inovação. Só que depois, essa ideia de humanismo foi levada ao exagero, né? E passou a considerar todas as outras espécies como estando aí para nos servir. Até pessoas da academia são contra essa ideia. E aqui eu vou citar uma música sertaneja. O final da quarta estrofe da letra de O Último Julgamento, de Léo Canhoto, da dupla Léo Canhoto e Robertinho, essa música cantada por Chitãozinho e Chororó, diz lá no final dessa estrofe: você, fica implícito, né? Destruiu a terra e os seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Quer dizer, uma fonte assim, tida como provinda de uma cultura cafona, né? Música caipira, muita gente considera como cafona. Eu não, eu gosto de música caipira. Eu nasci na roça e ouvi essa música até 16 anos de idade. Então, ela não saiu muito de mim, não. É claro que tem muita música sertaneja por aí que chama de sertanejo, que é besteira, né? Sertanejo universitário, mas o sertanejo de raiz toca muito em mim. O ecologista americano Christopher Maines disse: se os fungos, e aí de novo, depois o Isaac me corrige, quer dizer, ele que está dizendo, não é eu que estou dizendo, é ele, não é? Se os fungos, um dos seres mais baixos na escala dos valores humanos, se extinguissem amanhã, o efeito no resto da biosfera seria catastrófico, uma vez que a saúde das florestas depende do fungo micorrízico. E o desaparecimento das florestas perturbaria a hidrologia, a atmosfera e a temperatura de todo o globo. Ao contrário, se o Homo sapiens desaparecesse, o fato passaria inteiramente ignorado pela grande maioria das formas de vida sobre a Terra. Isso é dito por um ecologista americano. Se não me engano, ele é da área da teoria da literatura, mas estuda muito filosofia também. Poderíamos mesmo dizer que, sem os humanos, as demais espécies floresceriam com muito mais vigor. E nós temos prova disso. Em vários lugares que foram abandonados, o mato começa a tomar conta, não é? Por exemplo, a própria Machu Picchu, né, lá do Peru, não é? Foi descoberta depois porque ela estava coberta de mato, não é? Aliás, o termo mato digamos assim, pejorativo, né, na nossa cultura, né? Mato, praga. Isso a gente estuda na ecolinguística, mas não dá tempo para tratar disso. Se por acaso houver interesse, a gente pode até discutir isso no final. Então, se pode fazer a pergunta: a ecologia profunda é misantropa?
já que ela defende essas ideias, quer dizer, inimiga do ser humano, é amiga dos outros animais, mas não do ser humano? Ness respondeu, entre aspas, o que procuramos não é uma mudança de cuidado com os humanos para com os não humanos, mas um aprofundamento e alargamento do cuidado que já temos com os humanos. Ou seja, trata-se de incluir a vida humana no contexto maior da vida na face da Terra, pois sem as demais espécies nós não sobreviveríamos. A propósito, Ness disse aquilo que já tinha sido dito pelo Spinoza: toda a vida na face da Terra é uma só. Mas há situações delicadas. Das asserções, não mate e não mate sua mãe, o Ness diz o seguinte: a primeira, ou seja, não mate, tem primazia lógica sobre a segunda, não mate sua mãe, porque não mate sua mãe já está implícito em não mate. Porém, diz ele, da perspectiva ética, a segunda tem primazia. Numa situação de enchente, devemos salvar a própria mãe ou o cachorrinho de estimação? O filósofo seguidor da ecologia profunda, chamado Alan Drenson, que foi o criador do órgão da ecologia profunda, chamado The Trumpeter, depois eu vou dar o endereço lá no final, que é a revista da ecologia profunda, está disponível na internet, tem muitos artigos do Ness e de outras pessoas, e acessível, facilmente acessível. Então, o Drenson disse: quando defendemos quem amamos, ou quando vemos mais o sofrimento humano do que o sofrimento de outros seres, estamos agindo como descendentes, pais, amigos e pessoas que amamos. É possível apoiar o movimento da ecologia profunda de acordo com esses sentimentos. Quer dizer, a gente, pelo fato de eu vejo afogando a minha mãe e o meu cachorrinho, eu salvar primeiro a minha mãe, e pode ser até que o cachorrinho morra, né? Não, significa que há momentos em que a gente tem que fazer escolhas, né? Por mais dolorosas que sejam, né? A gente tem que fazer. O conceito de certo e errado são conceitos assim altamente discutíveis, né? Muitos antropólogos, sociólogos, filósofos, por exemplo, discordam desse conceito, que não faz sentido você falar em certo e errado. Pois bem, no contexto da ecologia profunda, há uma definição para essas palavras que existem na nossa língua. Esse ecologista americano, que foi um dos modelos para o Arne Ness formar a ecologia profunda, disse: algo está certo quando tende a preservar a integridade, estabilidade e beleza da comunidade biótica, ou seja, da vida. Está errado se tender no sentido contrário. Eu acho que ninguém discorda disso, né? Certo e errado nesse sentido. Fora daí, já cai em concepções que têm a ver com várias visões de mundo, com várias posições políticas, né? Essa polarização tem no Brasil, por exemplo, né? Um lado e o outro tem conceitos muito diferentes de certo e de errado. Ou seja, certo é o que favorece a vida, errado e vai contra ela, para a ecologia profunda e para o Aldo Leopold. A ecologia profunda recomenda veementemente o engajamento e a intervenção em prol da preservação da vida na face da Terra, como se vê no 8º princípio de sua plataforma, apresentada mais abaixo. Eu não sei se vai dar tempo da gente ler os princípios da plataforma, que são 8 princípios. Se der, eu leio os princípios, ou pelo menos mostro, né? E não sei se vai dar tempo de comentá-los, porque é muita coisa. Ness disse que, como ativistas, temos a obrigação de tentar realizar o que parece impossível, como se vê no princípio 8 dessa plataforma, que é o último princípio. Aqui está ela. Ainda segundo Ness, para viver de modo ecologicamente sustentável, isso aqui é um grande equívoco também. Eu mesmo fui criticado por isso. Eu até tinha trazido aqui
eu ia fazer uma pequena apresentação sobre mim mesmo, porque eu já fui chamado de ecologista de Araque, né? E eu até ia comentar sobre isso, mas eu sei que não dá tempo e também acho que não é muito pertinente. Então, para viver de modo ecologicamente sustentável em uma sociedade como a nossa, certamente não exige que sejamos ermitãos, alternativos, deviantes, né? Sociais, de um tipo bastante incomum. Não é necessário. Não é necessário morar no mato e viver só do que conseguimos com as próprias mãos, para ser um ecologista legítimo, né? A gente pode viver no 22º andar de um prédio, como eu vivia quando fui chamado de ecologista de Araque, né? Porque eu morava lá, né? Andava de carro e dava aula de uma versão da linguística bastante formal, que vê a língua como uma estrutura, né? Enfim, mas a gente pode fazer tudo que a gente for possível vivendo nessas circunstâncias, sendo um minimalista, né? Usando o mínimo possível dos recursos da natureza. Aqui estão os princípios, né? O bem-estar e o florescimento da vida humana e da não humana sobre a Terra têm valor em si próprios e sinônimos, valor intrínseco, valor inerente. Esses valores são independentes da utilidade do mundo não humano para propósitos humanos. E aí vem uma série de outros né, para as pessoas intervirem em prol da defesa da vida, em prol da vida na face da Terra. Mas ele disse prescrição, que ela é normativa e prescritiva, em inglês. E aqui eu vou falar um pouquinho da versão da linguística, ecolinguística que nós praticamos, análise do discurso ecossistêmica, porque ela é derivada da ecologia profunda. A maioria, ou talvez a totalidade dos modelos de análise do discurso em linguística que tem por aí, pelo menos dos que eu vi, se baseiam, quando vão analisar um discurso, seja lá sobre o que esse discurso, se baseiam ou partem de relações de poder e de ideologias, frequentemente ideologia política e frequentemente ideologia marxista. Por exemplo, a escola francesa, por exemplo, é de ideologia claramente marxista. A inglesa também, lá de Lancaster, também não tão radical como a francesa, mas também marxista. Eu não tenho nada contra Marx, eu já fui marxista e gosto muito de muitas ideias que estão lá no marxismo, mas ele defendia algumas ideias que hoje não são mais válidas, né? Mas então, para a análise do discurso ecossistêmica, o princípio fundamental e primeiro ao qual tudo está submetido é defesa incondicional da vida. Defesa incondicional da vida. Não interessa, defenda a vida. E isso é complementado com um subprincípio, uma luta contra o sofrimento evitável, porque existe o sofrimento inevitável, né? Aquele que existe para que os seres vivos defendam a sua integridade e a sua, enfim, a sua integridade física, né? Se a gente não sentisse dor, quebra um dedo, né? Quebra um braço, vai. Então a gente sente dor para manter para a gente defender a nossa integridade física. As ideologias políticas existem, claro, estão aí, não é? São inevitáveis. Só que, para nós, elas não são o começo. A gente começa pela defesa da vida. Depois, se a ideologia entrar, aí pode entrar, mas não como o ponto de partida. E a luta contra o sofrimento é evitável. Essa teoria tem um artigo bem sucinto sobre ela, nesse endereço aqui, né? Ecolingo, UNB-BR, é o nosso site aqui no portal da UNB, é um artigo sobre essa teoria. E aqui estão algumas fontes para estudo da ecologia profunda, né? Tem o capítulo 3 de um livro meu chamado O Tao da Linguagem. O Tao da Linguagem, o capítulo 3 desse livro, expõe a teoria da ecologia profunda. Nesse site aqui, tem um outro livro que tem um capítulo que
expõe a ecologia profunda em português, e depois temos um monte de coisa em inglês, né? Por exemplo, os livros de Ness, de 1989, o de 2002. Temos o órgão do movimento da ecologia profunda, que é o de Trumpeter. Se não me engano, esse Trumpeter aqui não é o trombeteiro, não. É uma ave parecida com o ganso, com o cisne, que tem lá no Canadá, porque isso aqui lá é em Vancouver, no Canadá. E ele é o símbolo desse movimento, né, do nome da revista. E a revista está disponível aqui nesse endereço. Se alguém tiver interesse, tem tudo lá. É claro, está tudo em inglês, né? E, uns tempos atrás, né, para fechar, os amigos dele, porque ele tinha amigos, né, quando ele era vivo, no mundo inteiro. E lá nos Estados Unidos ele tinha um monte de amigos. E esses amigos americanos se reuniram para juntar todas as obras dele, aquelas que estavam só em norueguês, traduziram para o inglês, juntaram tudo e publicaram numa coleção que eles chamaram de SWAN, S-W-A-N, Selected Works of Arne Naess. E deu SWAN, que quer dizer cisne, né? Então é isso, muito obrigado, e se houver alguma questão... Agradeço ao professor Hildo pela iluminadora palestra. Aproveitando a sua vivência no taoísmo, eu queria perguntar se o equilíbrio yin-yang ele tem uma conexão com o caminho do meio do Buda, porque a medicina chinesa, baseada no equilíbrio yin-yang, várias patologias são desequilíbrios yin-yang. Então, por exemplo, extremo frio, extremo calor, secura e umidade. E parece que tudo que é evolutivo nesse planeta parece que vem da mesma fonte. Então, deve ter uma conexão do Buda até com o taoísmo. Muito obrigado. Achei interessante vários aspectos aqui da palestra do professor. Uma delas é que, recentemente, eu li são 3 volumes do livro do Ailton Krenak, que, logicamente, é um outro tema, mas que não tem como sair da questão da ecologia. E, pelo que eu vi, tem muito da ecologia profunda, que é esse respeito a todos os seres, né? Aliás, aqui na Asa Norte, no nosso parquezinho aqui da Asa Norte, teve um tempo que tinha uma plaquinha lá para a gente fazer silêncio, porque nós que estávamos caminhando por ali não éramos os únicos seres, né, ali que merecíamos o silêncio, o respeito, a consideração e tudo aquilo. E outra coisa que me pareceu bastante interessante é que agora, dentro dessa concepção da ecologia profunda, além de eu me repreender caso eu queira tirar uma casca da árvore à toa só por mero prazer, mas também não só, né? Porque bater na rocha, simplesmente só por prazer, também já devo pensar ecologicamente com relação a isso, né? A rocha, a pedra, tudo que existe, faz parte da ecologia, é uma coisa profunda, tá? Então, é muito interessante a gente ir por aí. Mas a pergunta que eu quero pôr é um desafio. Nós estamos no momento, no mundo todo, hoje, sempre estivemos, né, no momento de guerra. Quando é que a gente não esteve em guerra? Não só a guerra com nós próprios, como viver bem, como viver melhor, e principalmente nós temos mais conflito quando pensamos isso e não queremos, e não queremos prejudicar o nosso semelhante, só para nós termos uma vida melhor, mas também as guerras ao redor, extras, as guerras por espaço político, por espaço econômico, e etc. Como que, então, a minha proposta, o desafio é o seguinte, como que a ecologia profunda trabalhará isso ou colaborará com isso? Palestra maravilhosa que nos faz amar a vida. Mas, infelizmente, eu estudei economia, né, aqui na UNB, e não sou da geração que estudou ecologia. Só já depois dos 40 anos é que eu vi essa palavra ecologia, a princípio de uma maneira cética, mas depois eu tive a grande sorte de ser aluno do professor Ignace Sachs, lá em Paris,
e aí eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Mas eu não vim aqui para fazer nenhum discurso. Eu vim só para fazer uma pergunta ao professor Hildo, dentro desse contexto de economia. Lendo a entrevista com Carlos Nobre, um dos grandes cientistas climáticos do Brasil, dada ao Correio Brasiliense em 20 de fevereiro de 2025, eu encontrei esta resposta que me deixou pasmo. A pergunta é a seguinte: é possível conciliar crescimento econômico, que é a meta de todo economista, com preservação ambiental sem comprometer metas climáticas? Aí a resposta dele: atualmente os produtos da biodiversidade representam apenas 0,3 a 0,4 do PIB brasileiro, enquanto a carne bovina, por exemplo, corresponde a 6%. O Brasil pode investir fortemente na neoindustrialização sustentável, utilizando energias renováveis, inteligência artificial e inovação tecnológica para tornar a economia mais competitiva. A transição para um modelo de agricultura e pecuária regenerativa também é fundamental, pois essas práticas são mais produtivas, mais lucrativas e mais resilientes aos eventos climáticos extremos. Portanto, sim, é possível crescer economicamente e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental. O nosso filósofo norueguês, este homem maravilhoso, defende, inclusive, a diminuição da população humana, que hoje supera 8 bilhões de habitantes. É possível alimentar 8 bilhões de seres humanos sem comprometer a natureza? Como o senhor reagiria à resposta de Carlos Nobre? Eu queria voltar na concepção de certo e errado. Eu sei que a ecologia profunda tem a sua visão, porque sempre defende a vida, né, na face da Terra, certo? Mas eu acho que o ser humano acaba fazendo a sua concepção de certo e errado. O que a gente tem visto hoje no mundo, como o professor falou há pouco, a questão da violência. Por exemplo, se pegarmos os muçulmanos vão fazendo atentados em nome de Deus. Tudo isso é violência. Então, quando você tira a vida de alguém, é violência. Será que isso está certo ou errado? Mas o mundo tem presenciado, inclusive, sem ser noticiado, o caso que está acontecendo no Congo hoje, certo? As pessoas frisam mais o caso da Rússia e a Ucrânia, deixando de lado o que eu chamo segundo hotel Ruanda, porque é um caso que envolve Ruanda e exatamente a República do Congo. Por quê? Porque a União Europeia assinou um decreto, um acordo com Ruanda, sabendo que o Ruanda não tem nenhum recurso. E hoje o Ruanda aproveita dos recursos do Congo e a União Europeia financiando essa guerra. E nessa guerra, além de matar gente, está acabando com as terras congolesas. Eu queria saber essa relação da ecologia profunda em relação ao certo e errado. Acho que o assunto é tão importante e tão interessante que o ideal era que nós tivéssemos grupos de estudo para estudar profundamente esse tema, que é um tema porque ele exige uma profundidade muito grande, exige. Será que 8 milhões de pessoas, elas estão comendo carne, estão comendo boi, estão comendo coisa errada? Um mundo de matadouros, um mundo de fábricas de bebidas alcoólicas, um mundo de fábricas de armas. Vocês pensam que a guerra é só ideologia? Não, é o fabricante de arma que ganha dinheiro. Tem muito para a gente estudar, muito profundamente precisamos deixar de ficar na superfície, porque em todos os temas nós costumamos ficar na superfície e não ir à profundidade do tema. Então eu vejo que o tema é da maior importância, eu parabenizo o orador, e eu diria que, para mim,
que não sou um expert em ecologia profunda, mas eu diria que, para mim, está muito ligado ao que foi dito, de a pessoa participar efetivamente dessa ecologia profunda, é ver uma pedra e saber que não é apenas uma pedra. Vou dizer, é um ser, tem energia, ela se cristaliza de formas corretas, adequadas, tem uma vida que a gente não conhece, e na nossa profundidade é uma pedra. Eu acho que nós temos que olhar para uma pedra como uma manifestação cósmica de sabedoria, de poder, de inteligência, de beleza e, posso dizer, de amor, porque a manifestação cósmica, ela se caracteriza pela ordem, pela harmonia, pela beleza, pela inteligência em todas as partículas. Enquanto nós não percebermos isso de uma forma mais profunda, o que é a vida, a irmandade que deve existir entre todos os seres humanos, o respeito com o matinho, com a vida, que tudo é expressão de uma sabedoria cósmica, nós vamos ficar na superficialidade. E na superficialidade, eu quando vejo mencionar o Congo, as fotos que aparecem, imagens lá do Congo, são com poderosas armas. Eles têm recursos para fabricar armas daquele jeito. Aquilo é interesse daqueles que vivem da morte e da matança. Agora, nessas guerras, quanto é que custa um aviãozinho daqueles? Quanto é que custa um porta-aviões? Quanto é que custa os soldados? Quanto é que custa? Mas tudo tem gente ganhando dinheiro. Era como no momento da escravatura aqui no país. Havia escravos só porque as pessoas queriam ter escravos. Não, porque era comércio. Pessoas ganhavam dinheiro aprendendo, vendendo. Então, e aí nós vamos ver que a solução de tudo isso está num outro campo. Está num campo de valores éticos, valores morais no sentido amplo, não limitado da palavra, do sentido da ecologia dos nossos corações, da ecologia espiritual. É um nível que nós precisamos alcançar, a da ecologia espiritual, perceber que não só materialmente tudo está interligado, como espiritualmente nós, seres humanos, somos muito mais do que um ser humano. Nós coexistimos, e a vida toda ela faz parte dessa unidade, e por isso eu até acho que a gente deve pensar aqui na União Planetária, na parceria que tem aqui com o CEAM, de criar um grupo de estudos profundo, inclusive envolvendo os aspectos filosóficos, religiosos. A gente tem que conhecer as coisas, não pode ficar na superficialidade. Registrar a excelente palestra do professor Hildo, né? Que é o professor da casa, né? Professor emérito da Universidade de Brasília, em uma temática muito importante, não só para os seres humanos, mas todos os seres vivos que habitam esse planeta Terra. Eu gostaria de dizer que esses pensadores da área de linguística, eles não se satisfazem com o aprimoramento da linguagem, da comunicação. Eles são, na realidade, filósofos que estão ligados à realidade, né? A gente encontra no Brasil, no exterior, linguistas que não se ocupam só da análise do discurso, da significado das palavras, né? Um deles é o professor Noam Chomsky, né? Que é dos Estados Unidos, que é considerado
um dos grandes pensadores, né, da atualidade, né? Inclusive, esteve muito doente e está se recuperando em São Paulo. Se tratando, ele é casado com uma brasileira, uma mineira, deve estar usando o pão de queijo na sua terapia. Nós temos uma ex-aluna da linguística aqui, a Silene Rodrigues, né, que é professora atualmente da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, que faz experiências aqui no parque, na água mineral, tentando entender como os nossos antepassados, os macacos, né, se comunicam, e não só pelo som, mas também pelo movimento corporal, etc. De maneira que eu homenageio aqui o professor Hildo e homenageio todos os linguistas que não se contentam em estudar um campo, mas pensar. E queria dizer que, na palestra do professor Hildo, não se falou muito em religiosidade. Na realidade, esse aprofundamento dos estudos de ecologia profunda, eles desembocam no mesmo rio, né? Quando o professor Hildo apresentou o não mate e não mate sua mãe, né? Aquilo lá já está nos 10 mandamentos, não matar, né? E com a contribuição desses pensadores, a gente pode orientar os nossos costumes muito mais que 10 mandamentos, né? Podemos ter centenas de mandamentos que são luzes para que a gente possa alcançar a felicidade, que é um bem de todos, né? Então, professor Hilton, muito obrigado, né, por esse presente, né, que tivemos aqui hoje. Obrigado. A questão da relação Buda e taoísmo, né? E a ecologia profunda. É claro, o Ness, uma das fontes dele é o budismo. Claramente o budismo. Eu só não mencionei aqui porque eu não queria ficar muito tempo, né? Porque o próprio taoísmo, de alguma maneira, tem também a ver com o budismo, né? Que foi levado lá da Índia para lá, então tem a ver. Então, enfim, está tudo dentro dessa linha, né? Da defesa da vida, da humildade, enfim, da simplicidade. Tem tudo a ver, eu acho. Agora, a questão de guerra e paz, um lado pelo Marcos, né? Olha, a história, a gente sabe, né, que a paz, de alguma maneira, é quietude, não é? E guerra é movimento. A gente sabe também que o que provoca mudança, de alguma maneira, é aquilo que subverte o status quo, não é? Só que as coisas têm que ser feitas com moderação, sobretudo no nosso nível da sociedade, né? Não na natureza, porque a natureza, como a gente estava conversando, é sábia, né? Ela não erra, né? Nós erramos muito, mas a natureza não erra. Então, enfim, a guerra é o lado, digamos assim, negro, né, da sociedade humana, né, dos humanos, que não conseguem conviver em paz, né? Essa polarização política que tem no Brasil, né, e no mundo também agora, né, com o novo presidente dos Estados Unidos, né, as pessoas às vezes se matam porque discordam de uma palavra, não é? É um absurdo, sem tamanho, não é? Então, a gente deve valorizar sempre a paz. Claro, ela vem em primeiro lugar,
Tanto que aquele linguista, né, que eu falei, nonagenário, ele, mesmo sendo ridicularizado pelos colegas, ele defendeu a vida toda uma linguística da paz, em que um português positivo, em que você evita usar adjetivos desagradáveis, né, quando você vai se referir a uma pessoa ou narrar um fato, né, e que frequentemente mostra o estado de espírito da pessoa, né? Quando a pessoa está de mal consigo mesma, frequentemente ela age assim, não é? E uma pessoa que está muito bem consigo mesma, dificilmente fica usando esses adjetivos agressivos. Foi feita também uma pergunta sobre, eu anotei aqui muito rapidamente, sim, a questão da economia, que é fundamental, né? A questão da economia. O professor não precisa se sentir culpado, né, por ter, no começo, ignorar a ecologia. Eu também ignorava, não é? Nós nascemos no mundo, né? O mundo que nos foi dado é aquele que nos foi dado. A gente vivia de acordo com aquele mundo que nos foi dado, né? Mas a gente vai evoluindo, né? E eu notei que você evoluiu, né, e se aperfeiçoou. O que eu também tentei fazer, porque eu nasci em fazenda. Eu vivi em fazenda até os 16 anos de idade. Então, eu via maus tratos animais, assim, terríveis. E aquilo doía em mim. Mas eu não podia fazer nada. E talvez, se eu tivesse continuado lá naquele contexto, eu teria passado a fazer aquilo também. Não sei. A gente vive, como disse o grande filósofo espanhol, né, Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias, não é? Eu não faço tudo aquilo que eu quero, né? Um presidente, por exemplo, ele faz tudo. Grande parte do que ele quer fazer, ele não pode fazer, né? Porque ele depende de uma série de fatores, né? Então, eu acho que a gente tem que lutar, sim, para ver se coloca a ecologia na frente da economia, mesmo que seja muito difícil, né? E parece que há uma maneira de fazer isso, né? Como o ecologista que foi citado, agora eu esqueço o nome dele. Carlos Nobre, sim, um grande nome, né? E ele deu a resposta, e eu concordo inteiramente com a resposta dele, não é? Depois o Dib também, ele não falou, mas ele é meu ex-aluno de mestrado e doutorado. Fez uma pergunta também pungente, né, sobre a questão da guerra lá no Congo, né, e envolve também a Ruanda, que se fala muito da guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Eu não digo guerra, eu digo invasão, né, da Ucrânia pela Rússia. Infelizmente, esse é o mundo, né? As pessoas falam muito mais daquilo que tem evidência, daquilo que tem a ver com, digamos, com o mundo ocidental, com aquilo que tem muito, muito bem visto, não bem visto, desculpe, está muito em evidência, né? Está sempre na mídia, e infelizmente essa guerra lá permanece invisível, né? As pessoas não veem o que estão sofrendo lá, e são pessoas como também os ucranianos, né, que também estão sofrendo. Os moradores de Gaza também, né, com toda a raiva dos israelenses, né, contra os terroristas, né, que sequestraram, mataram, estupraram, mas não se justifica destruir uma cidade inteira. Quando a gente olha aquilo ali, a gente vê escombros, né, que é uma coisa que deixa a gente assim arrasado, né? Nossa, mas como é que o ser humano consegue fazer aquilo ali, né? Por mais razão que ele tivesse, não se justifica aquilo ali, né? E por fim, temos a intervenção do Dr. Ulisses, né, que eu gostei muito dele ter mencionado a questão da pedra. Eu também sempre pensei, né, que se existe a pedra lá como um ser com a sua integridade, é porque a natureza construiu aquilo ali. Então, ela também tem um certo sentido, né? Ela também tem significado.
mesmo sendo um ser vivo no sentido biológico, ela também é um ser que tem o seu lugar no mundo, né? Além do mais, se a gente pensar, por exemplo, na Terra, né, deixando de lado a ideia do James Lovelock, né, que disse que a Terra é um ser vivo. Aliás, eu concordo com isso. Eu concordo que a Terra é um ser vivo. Há uns tempos atrás, né, quando eu era mais jovem, na adolescência, até pensava que a Terra seriam os músculos, as pedras seriam os ossos e os córregos e rios seriam as veias, né, esse ser vivo. E o vento, a respiração, né? Eu pensava isso. E deve fazer um certo sentido, né? Então, a gente tem que respeitar tudo, né? Inclusive as pedras. Aliás, São Francisco de Assis fazia isso, né? O irmão Sol, o irmão Lua, né? Eu não preciso destruir nada gratuitamente. Respeitar todo ser que existe na face da Terra. Eu não sei se eu consegui atender as perguntas, porque, como eu disse, eu sou muito ruim para anotar e não sei se eu captei exatamente o que foi perguntado. Quem sabe algum dia a gente consiga um grupo para estudar a ecologia profunda.